Escrituras e Deus, tá certo? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta ao Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem achou diz amém? Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Você pode sentar. As Santas Escrituras são totalmente sobrenaturais. São uma revelação divina. A Bíblia diz: a Escritura é inspirada por Deus. E 2 Pedro 1:21, Pedro diz que o Senhor, Ele inspirou aos homens. Deus elevou a mente dos homens, mas Ele também dirigiu os pensamentos deles, para que eles escrevessem. O que para nós está escrito aqui foi resultado de uma inspiração do Senhor. As Escrituras, elas nos dão a conhecer um Deus sobrenatural. O Deus no qual creem muitos cristãos profanos, está sendo por eles paganizado cada vez mais, esse Deus. E o lugar proeminente que muitas coisas têm ocupado na vida da nação, como o amor excessivo pelos prazeres, a descarada imodéstia também das mulheres, o esporte e muitas outras coisas que têm sido colocado diante dessas pessoas no lugar de Deus, são muitos sintomas da mesma enfermidade que causou a queda e o desaparecimento de impérios como Babilônia, como dos persas, e o conceito, como da Grécia também, o conceito de Deus que se propaga neste nosso século 21, pela maioria das pessoas, ou pela maioria dos países nominalmente cristãos. Rapidamente eles vão se aproximando do caráter atribuído, muito parecido com os deuses da antiguidade. Você observar o comportamento de muitas pessoas hoje, não é diferente de muitos pagões, profanos e irreverentes da antiguidade. E o que é importante eu dizer para você é que Deus, Ele só pode ser conhecido por meio da revelação sobrenatural da sua pessoa. A parte das Escrituras, fora das Escrituras, é totalmente impossível até a familiarização teórica com Deus. Continua sendo verdade que o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Não dá para conhecer Deus pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso próprio saber, pela nossa própria sabedoria. A prática prevalecente te dá a entender que se pode obter conhecimento de Deus através do mesmo estudo da Bíblia. Muitas pessoas pensam que conhece Deus estudando a Bíblia como se estuda um compêndio de química, para se ter um conhecimento através de estudos, de livros. Eles acham que esse estudo intelectual que eles fazem com compêndios de matérias como esta, eles acham que também pode conhecer Deus dessa forma. O conhecimento intelectual de Deus talvez possa ser obtido desta maneira, o conhecimento intelectual, mas nunca será o conhecimento espiritual. Porque uma coisa é você conhecer Deus intelectualmente, outra coisa é você ter uma experiência com Ele, o conhecê-lo espiritualmente. Pois o Deus sobrenatural, Ele só pode ser conhecido
de forma sobrenatural. Isto é, de um modo superior àquilo que a nossa natureza humana pode adquirir, mediante a revelação do sobrenatural do próprio Deus no nosso coração, no coração humano. Aquele que já foi favorecido com essa experiência sobrenatural, eles aprenderam o que o salmista diz no Salmo 36:9, que ele diz assim, na tua luz vemos a luz. Glória a Deus. Deus, irmãos, estou dando a introdução aqui, ele só pode ser conhecido através da faculdade sobrenatural. Isso Cristo deixou bem claro, quando ele falou lá em João 3:3, ele diz assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não nasceu de novo, não pode conhecer a Deus. Observe também o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, bora lá, versículo 14, um texto muito conhecido, que eu quero que você abra aí, e o irmão Júnior vai ler agora, 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Viu aí? Esse é um conceito muito profundo que Paulo diz. O homem natural não pode conhecer, porque ele só conhece as coisas naturais. O homem carnal só pode conhecer as coisas da carne, mas as coisas do Espírito só se conhece quem tem o Espírito. As coisas espirituais só conhece quem é espiritual, ou seja, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que nasceram de quê? Da água e do Espírito. João 17:3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vem comigo aí para 1 João capítulo 5:20. 1 de João, capítulo 5, deixa eu ver se é essa referência, eu creio que sim, glória a Jesus. Quem achou diz amém. Olha o que diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Olha só, o entendimento, sim, o entendimento. Um entendimento aqui que ele fala é de natureza espiritual, por meio de uma nova criação. Precisa ser nascido de novo, uma nova criação precisa ser dada aqui, antes que possamos conhecer a Deus de maneira espiritual. Porque tem muita gente que tem dificuldade, não conhece nem a pau, porque ainda não nasceu de novo, ainda não teve essa experiência espiritual, não se converteu de fato. Outra coisa, Deus, ele só pode ser conhecido através da faculdade sobrenatural. Isso Cristo deixou claro ao dizer, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, continuando, o conhecimento sobrenatural de Deus, ele produz uma experiência sobrenatural, mas isto é algo para o que as multidões de membros de várias igrejas ainda são totalmente estranhos. Infelizmente, há lugares que são frequentados, há eventos que às vezes estão esbarrotados, mas infelizmente muita gente, para não dizer a maioria delas, ainda não conheceram Deus de forma sobrenaturalmente falando. A maior parte da religiosidade da nossa época é apenas um velho Adão retocado. Alguém falou isso, um grande teólogo. É meramente o adornar
de sepulcros cheios de corrupção. É apenas uma formalidade externa. Esse homem, um teólogo muito conhecido, ele diz que a maioria da religiosidade da nossa época é apenas um Adão retocado, é apenas um sepulcro que foi pintado, como Jesus falou, que é um sepulcro bem ornamentado, mas por dentro está cheio de ossos podres. E assim sucedia exatamente na época de Cristo, quando ele estava neste mundo. O templo, ele era frequentado, o templo ele permanecia de pé, a lei mosaica era exposta, o Senhor era até adorado ali. Mas no entanto, quando Cristo chega nesse contexto do templo suntuoso, que os discípulos olhavam e diziam assim: que templo maravilhoso, olha só o culto que é prestado aqui. Aí Jesus bate de frente com eles, Jesus os confronta. João 7,28, ele diz: aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. O templo estava de pé, a liturgia estava funcionando, tudo, mas a lei mosaica estava sendo exposta, a lei antiga estava sendo lida, mas Jesus disse que eles não conheciam. João 8,19, ele diz: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Teoricamente, pelo menos estavam bem familiarizados com a ideia de Deus, mas não possuíam conhecimento espiritual ao seu respeito. Há pessoas que elas têm uma ideia de Deus, elas têm uma ideia de ser cristão, mas elas não sabem realmente, espiritualmente falando, quem é Deus. O caráter do fruto vai revelar o caráter da árvore que a produziu. A natureza da água dá a conhecer a natureza do manancial de onde ela flui. O conhecimento sobrenatural de Deus produz uma experiência sobrenatural, e a experiência sobrenatural resulta em fruto espiritual. De novo, o conhecimento sobrenatural de Deus produz uma experiência sobrenatural, e a experiência sobrenatural, ela resulta em fruto espiritual. Quando Deus vem realmente residir em um coração, aquela vida, ela é sujeita a uma revolução, ela é transformada. Então é produzido aquilo que a simples natureza não pode produzir, aquilo que é diretamente contrário a essa natureza. Isto é um milagre da graça divina, porque Paulo diz que quando acontece esse milagre, quando acontece esse encontro, quando acontece essa transformação, ele diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Então, a sua vida se torna sobrenatural. As experiências, ou a experiência sobrenatural do crente, se vê em sua atitude para com Deus, possuindo inteiramente a própria vida de Deus. Ele se torna participante da natureza divina, que Pedro escreve lá em 2 Pedro 1,4, ele diz que nós nos tornamos participantes dessa natureza, da natureza divina, e necessariamente ama a Deus, mais aquilo que pertence a Deus. Ele ama aquilo que Deus ama. Por outro lado, abomina aquilo que Deus abomina. Essa experiência sobrenatural, irmãos, ela é efetuada no crente por quem? Pelo Espírito de Deus. E isso por intermédio de quê? Da palavra de Deus. É por meio dessa palavra que ele produz convicção de pecado. É por meio dessa palavra que ele é santificado. É por meio dessa palavra que Deus nos concede segurança. É por meio dessa palavra que ele faz o santo desenvolver-se espiritualmente. Desse modo, qualquer um de nós pode averiguar até que ponto está tirando proveito da leitura, dos estudos das Escrituras, mediante os efeitos que elas estão produzindo em nós.
através da aplicação que delas faz o Espírito Santo. Quando nós estudamos essa palavra, quando nos aprofundamos na palavra, os efeitos que essa palavra causa em nós, é o arrependimento, é o Espírito aplicando em nós, uma experiência de sobrenatural de conhecer verdadeiramente a Deus, a Cristo, e revelar em nós que nós somos nova criatura, que nós nascemos de novo, que não andamos mais segundo o curso desse mundo, agora somos filhos da luz para brilhar nas trevas. Glória a Deus. Agora nós vamos entrar, depois dessa introdução aqui, nos pormenores. Aquele que se beneficia das Escrituras, verdadeiro e espiritualmente, primeiro, ele recebe um mais claro reconhecimento das reivindicações de Deus. Vou repetir esse ponto. Primeiro ponto aí. Aquele que se beneficia das Escrituras, ele recebe um mais claro reconhecimento das reivindicações de Deus. A grande controvérsia entre Criador e criatura tem girado em torno de se ele ou ela deve ser Deus, se a sabedoria dele ou a sabedoria dela deve ser o princípio orientador de suas ações, se a vontade divina ou a vontade da criatura deve ser suprema. O que produziu a queda de Lúcifer foi o ressentimento por estar em sujeição ao Senhor. Ele não queria estar sujeito ao Senhor. Colocarei o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. Ele não queria estar debaixo da mão de Deus. Ele não queria estar submisso a Ele. A mentira da serpente que levou à destruição dos primeiros pais. Qual era a proposta dela? Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, e serás como Deus. E desde essa ocasião, o sentimento do coração do homem natural tem sido: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Leia aí para mim Jó 21, versos 14 e 15. Livro de Jó, capítulo 21, versículo 14 e 15. Olha aí. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Olha só, quem é o Todo-Poderoso para que nós sirvamos Ele? Vamos seguir o caminho dele para quê? Agora veja também Salmo 12, verso 4. Salmo 12, verso 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos os lábios, não. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Quem é o Senhor sobre nós? Agora mais um texto, Jeremias 2:31. Jeremias 2:31. Esse é o pensamento do ímpio que não quer cumprir nem ter reconhecimento das reivindicações de Deus, ser obediente a Deus. Ele quer traçar o seu próprio caminho. Jeremias 2:31. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra de mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti veremos. Veja isso. O pecado, ele alienou, irmãos, o homem para longe de Deus. Paulo disse que nós vivíamos longe de Deus, sem Deus no mundo. O coração do homem tornou-se avesso a Deus. Em contraste com isso, a salvação, ela significa ser alguém restaurado a Deus, de volta para a origem, de volta para Deus. A escola, tem até um pensamento que diz que o homem vem, a escola informa, o pecado deforma, mas só Jesus Cristo transforma. Aleluia. Veja o desejo e a determinação agora. Nós vimos aí o pensamento dos ímpios, que estão longe de Deus.
Mas veja aí o desejo e a determinação daqueles que verdadeiramente se converteram. 2 Coríntios 8 e 5. Depois 2 Coríntios 5 e 15. Primeiro 2 Coríntios 8 e 5. Acompanha aí. Olha só o pensamento daqueles que verdadeiramente se converteram a Deus. Segunda Coríntios 8 e 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram principalmente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Agora 2 Coríntios 5 e 15. Pela vontade de Deus. 2 Coríntios 5 e 15. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para os que vivem não vivam mais para si, mas viver para Ele. Aleluia. Então a Deus cabe, porque é Deus, legislar, prescrever e determinar tudo o que nos concerne. E a nós compete a quê? Como dever obrigatório, sermos dirigidos, governados e sermos livremente usados por Ele, segundo o seu beneplácito, reconhecer que Deus é o nosso Deus. Ele equivale a dar-lhe trono nos nossos corações, que Ele seja entronizado em nossos corações. É a mesma coisa dita na linguagem de Isaías 26 e 13, que diz: o Senhor Deus nosso, outros, ó Senhor Deus, é um clamor que Ele está fazendo, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. Aleluia. Também é declarar juntamente com o salmista, sem hipocrisia, mas com sinceridade, lá no Salmo 63, verso 1, que ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco sinceramente. Isto é uma oração de convicção, de que Deus está no controle, de que Deus está acima, de que é Ele que manda, de que é Ele que comanda, é Ele que está na direção da minha vida, é Ele que governa. É nas Escrituras, somente nelas, que as reivindicações de Deus são reveladas e postas em vigor na medida exata em que estivermos obtendo um ponto de vista mais claro e mais completo sobre os direitos de Deus, em que nos estivermos submetendo a Ele, é que nós estaremos sendo realmente abençoados. Quando nós estamos nos submetendo a Deus, somos realmente abençoados. E onde é que eu posso ver a vontade de Deus? Como é que eu posso aprender e saber o que é que Deus gosta? Nas Escrituras, na palavra. Na palavra vai estar tudo o que Deus gosta, vai estar tudo o que Ele abomina. Aleluia. Primeiro ponto que nós vimos aí é que aquele que se beneficia das Escrituras, ele recebe um mais claro reconhecimento das reivindicações de Deus. Segundo, ele sente maior temor pela majestade de Deus. Maior temor pela majestade de Deus. Veja Salmo 33 e 8. Salmo 33, verso 8. Glória a Deus. Quem está aí, dá um aleluia aí. Está me ouvindo? Dá um glória a Deus. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Deus, Ele está tão acima de nós, que o simples pensamento de Sua Majestade nos deveria fazer estremecer. O seu poder é tão grande, que a percepção dele deveria aterrorizar-nos. Vai lá para Salmo 89, 7. Salmo 89, 7. Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Glória a Deus. Veja aí Provérbios 9 e 10. Glória a Jesus. Provérbios 9 e 10. Ele tem que ser reverenciado, porque Ele é grande, a Sua majestade é altíssima, é elevadíssima.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Veja isto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria consiste do correto uso do conhecimento. Então, até o ponto onde Deus é verdadeiramente conhecido, onde Ele é verdadeiramente conhecido, até esse ponto será devidamente temido. Porque o temor do Senhor é o quê? É a sabedoria. Ele tem que ser temido. Ele tem que ser temido não na questão de vocês ficar com medo de Deus, mas essa expressão temor significa respeitá-lo, significa reverenciá-lo. Acerca dos ímpios é escrito que eles não temem a Deus. Você observa o contraste, que quem é justo, nasceu de novo, se converteu, conhece a Deus, ele teme ao Senhor. Mas quem é ímpio, olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:18. Vai lendo a Bíblia aí, vai marcando aí, vai anotando. É culto de ensino, tá, irmão? Aleluia. Romanos 3:18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Está falando acerca dos ímpios. Eles não têm qualquer percepção da majestade de Deus. Eles não têm nenhuma preocupação com a sua justiça. Eles não têm qualquer respeito pelos seus mandamentos. Eles não se alarmam ante o fato de que Ele os julgará. Eles não têm essa percepção de que Deus é quem vai os julgar. Mas tocante ao povo de Deus, que entrou em pacto com o Senhor, que entrou em pacto em aliança com Deus, eles estremecem diante de Deus, eles temem a Deus, eles adoram a Deus, eles reverenciam a Deus. Por essa razão é que os remidos, eles tremem ante a sua palavra, e eles andam cautelosamente diante dos seus olhos. Por que que você não faz o que vem na telha? Porque você teme a Deus. Por que você não faz o que o mundo faz? Porque você tem um Deus que você teme a Ele, você obedece a Ele, você adora a Ele. E o final dos caminhos dos ímpios é morte, é embaraço. Mas o final da vida do justo é que ela não tem final, ela continua com Deus. Aleluia. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 16:6. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Glória a Deus. O homem que vive no temor de Deus, ele tem consciência de que, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Por isso mesmo, o justo ele vive conscientemente, tanto em conduta particular, como em sua conduta em público. A alma verdadeiramente regenerada, irmãos, teme desobedecer a Deus e desafiá-lo. A sua oração, a oração de quem é regenerado, é aquilo que o salmista escreveu em Salmo 86:11. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então é por meio das Escrituras que nós aprendemos que os olhos do Senhor estão continuamente fixos sobre nós, assinalando as nossas ações, pesando os nossos motivos. Na medida em que o Espírito vai aplicando as Escrituras aos nossos corações, assim também nós vamos obedecendo crescentemente aquele mandamento que diz: no temor do Senhor perseverarás todo dia. Provérbios 23:17. Aleluia. Na medida exata que nós fomos tomados pelo senso de respeito da tremenda majestade divina, nossas medidas também, nós vamos tomar consciência de que o Senhor é o Deus que tudo vê, pondo em ação a nossa salvação
com temor e tremor, como Paulo escreveu em Filipenses 2:12. E assim tiramos real proveito de nossos estudos bíblicos e da leitura das Escrituras. Você está lendo a palavra e ela está lhe revelando um Deus que é majestoso, um Deus que é glorioso, um Deus que é grande, que precisa ser temido, que precisa ser obedecido e precisa ser adorado, para o nosso benefício próprio, porque quanto mais lemos, mais o Espírito vai aplicando respeito à sua majestade e ao seu poder. Glorifique o nome do Senhor. Então, vamos para o terceiro ponto. Como é que eu sou beneficiado? Aquele que é beneficiado pelas Escrituras, terceiro lugar, ele tem mais profunda reverência pelos mandamentos de Deus. Nós sabemos que o pecado ele entrou no mundo através de quê? Da desobediência de Adão contra a lei de Deus. E todos os seus filhos decaídos são gerados com similar depravação. Todos vêm com a naturezazinha do Adão, pecaminosa. O pecado, 1 João 3:4, a Bíblia diz que é a transgressão da lei. O pecado é uma forma de alta traição, de anarquia espiritual. O mesmo Espírito que nos convence sobre a necessidade da graça de Deus, também nos convence da necessidade que temos de ser dirigido pelo governo de Deus. A promessa de Deus ao povo que com ele entrou em pacto, está escrito em Hebreus, capítulo 8, vamos lá, Hebreus 8:10, Hebreus 8, versículo 10, pode abrir aí e acompanhe. Júnior vai ler agora este, Hebreus 8:10, a promessa de Deus ao povo que com ele entrou em pacto, essa aí que está escrita aí, que ele vai ler agora, Hebreus 8:10. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração a escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha isso aí. O espírito de obediência, ele é proporcional a toda alma regenerada. Cristo disse lá em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem é que ama ao Senhor aqui? Guarde a palavra do Senhor. Portanto, esse é o grande teste. 1 João 2:3 diz, ora, sabemos que temos conhecido Cristo, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é uma das principais qualidades, uma das principais características da pessoa que realmente conheceu Cristo, da pessoa que realmente nasceu de novo, da pessoa que realmente conhece a Deus? Guarda os mandamentos. Ele guarda a palavra, ele cumpre a palavra, ele aplica a palavra no seu coração. Nenhum de nós observa os mandamentos de Deus com perfeição, mas todo verdadeiro crente tanto deseja fazê-lo como se esforça nesse sentido. O crente verdadeiro diz, como Paulo falou em Romanos 7:22, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na tua lei. Aleluia. Tem até aquele no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Romanos 7:22, está escrito lá. Cristo redimiu o seu povo da maldição da lei, mas não livrou eles da questão dos mandamentos que ela contém. Cristo, ele nos salvou da ira de Deus, irmãos, mas não para nós ficarmos fora do seu governo. Nunca foram e nunca serão revogadas as palavras que dizem: amarás o teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. João, olha só, 1 João 2:6 vai estipular o seguinte, pode ler aí, por favor? 1 João 2:6, vamos lá. 1 João 2:6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Oh, glória. Olha só, o que é que ele estipula aí? Aquele que está nele, aquele que permanece nele, deve andar como ele andou. E como foi que Cristo andou? Cristo andou em perfeita obediência a Deus, em total obediência,
Como é que você quer ser discípulo de Cristo se você desobedece a Deus? Como é que você quer ser discípulo de Cristo? Você não consegue obedecer nem o seu líder aqui na terra. É tipo o que João falou, que uns dizem assim: eu amo a Deus, mas aborreço o irmão. Como é que você diz que ama a Deus se você aborrece seu irmão, que está vendo, e diz que ama a Deus que não está vendo ele? O negócio é sério. Obediência é um fruto em extinção hoje em dia, principalmente no meio dos crentes, no meio dos que se diz cristãos, porque só tem um nome de crente, mas é desobediente, é desregrado, não é regenerado. Mas ele está dizendo que aquele que conhece, aquele que anda, aquele que permanece, aquele que está nele, ande como ele andou. O nosso amor por ele é expresso, irmão, não em emoções agradáveis ou palavras bonitas, mas na observância dos seus mandamentos. Porque eu posso ser um intelectual falando muito bonito aqui, mas não cumprir nada, não adianta de nada. É só zoada, é só algo oco, vazio. Mas a diferença é quando eu aplico os mandamentos na minha vida, nos meus caminhos, e eu obedeço. Até que ponto, irmão, a nossa leitura bíblica, até que ponto nossos estudos da Bíblia, mediante a aplicação do Espírito Santo, vai gerando em nós um maior amor e um profundo respeito, além da observância mais exatas dos mandamentos de Deus. Nessa porção, nós vamos sendo realmente beneficiados quando obedecemos a Ele. Se você lê a Bíblia e Deus não se revela para você, o negócio está ruim. Se você lê a Bíblia e você não aprende nela o que Deus ama e o que Deus abomina, o negócio está ruim. Se você lê a Bíblia e você não tem uma profunda reverência pelos mandamentos de Deus em obedecê-lo, está difícil. Mas aquele que se beneficia espiritualmente das Escrituras, ele obedece os mandamentos. Quarto lugar, quem se beneficia das Escrituras tem uma confiança mais firme na suficiência de Deus. Aquilo ou aquele em quem um homem mais confia, esse vai ser o seu Deus. Algumas pessoas confiam na saúde, outros nas riquezas, outros confiam nos amigos, outros confiam em si mesmo. A atitude que caracteriza a todos os indivíduos sem regeneração é que eles dependem do seu próprio braço de carne. Jeremias diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente e faz da sua força o seu próprio braço de carne, faz do seu próprio braço de carne a sua própria força. Salmo 25:2, o salmista diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. É verdade que há ocasiões em que a fé de verdadeiros crentes hesita um pouco, mas embora tropecem, eles não ficam inteiramente prostrados. Há um salmo, e Paulo reverbera isso, ele diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado, porque em todas as vezes o Senhor coloca ele de pé, o Senhor o levanta, o Senhor o ajuda. Embora isso não reflita a experiência uniforme deles, contudo o Salmo 56:11 vai expressar o estado geral de suas almas, que diz assim: neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que pode me fazer o homem. Confiança em Deus. Lá em Romanos 10:17, Paulo diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. É dessa maneira que, enquanto meditamos nas Escrituras, em que suas promessas são acolhidas em nossa mente, e a nossa fé fortalecida, a nossa confiança em Deus aumenta,
e a nossa segurança se aprofunda. Desse modo, irmãos, nós podemos descobrir que nós estamos tirando proveito ou não do nosso estudo da Bíblia. A palavra de Deus, ela vai transmitir uma confiança extraordinária em Deus, porque aqui estão todas as promessas de Deus para nós. Aleluia. E quando você tem a palavra, você tem a confiança, porque quando você vai orar, você ora a própria palavra. Eu já contei aqui algumas vezes testemunho de T.L. Osborne, um homem muito usado por Deus em curas, fazia cruzadas evangelísticas. Ele esteve no Brasil e já dorme no Senhor, mas ele esteve no Brasil em outras ocasiões, e é uma história de que a esposa dele estava com um câncer na barriga, e ele orou por muita gente, e a esposa agora estava debilitada numa cama, e ele pegou a Bíblia e saiu da sua casa à noite, foi lá para a frente da casa, foi lá atrás no quintal, não lembro mais, mas ele pegou a Bíblia, colocou ela aberta, e colocou a cara na Bíblia, começou a orar, ele começou a orar a palavra. Senhor, a tua palavra diz que tu escolheu Abraão. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor deu promessa a ele. Senhor, a tua palavra diz que ele fosse para uma terra que ele nem sabia onde era. A tua palavra diz: pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A tua palavra diz que o teu nome cura a enfermidade. A tua palavra diz. Enquanto ele estava orando na confiança da palavra, o câncer começou a morrer na barriga da sua esposa. Aleluia! Porque quando nós oramos com convicção essa palavra não é palavra de homem, não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Nelas contém o Espírito Santo de Deus, que transforma, que cura e que liberta o homem. A palavra de Deus nos dá confiança, a palavra de Deus nos dá ousadia. Quem é que pode falar ao homem que tem uma palavra de Deus? Quem é que pode falar ao homem que tem uma promessa de Deus? Pode se levantar muita gente para tentar derrubá-lo, mas se ele tem a palavra, ele fica firme na palavra, ele fica firme na promessa, ele não cai, ele não cede, ele não retrocede, ele não entristece, ele pode até cambalear um pouquinho, mas ele tem a palavra, ele vai à frente, ele continua na caminhada e na jornada, porque o prêmio da soberana vocação está na frente. Aleluia! A palavra de Deus nos dá confiança, mas firme na suficiência de Deus, irmão. Cristo é suficiente, Deus é suficiente, e a palavra do Senhor é a verdade. Jesus disse: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Quinto lugar, quem se beneficia com as Escrituras, ele deleita-se mais plenamente nas perfeições de Deus. Aquilo que um homem mais se deleita é o seu Deus. Aquilo que você mais se deleita, aquilo que você mais gosta, que mais lhe dá prazer, tomou o lugar de Deus, vai tornar-se um ídolo para você, vai tornar-se um Deus. O indivíduo mundano, ele procura satisfações de todas as formas, em suas vidas, em suas atividades, seus prazeres, suas possessões materiais. Ele ignora a substância, ele persegue inutilmente as sombras. O crente, entretanto, ele se deleita nas admiráveis perfeições de Deus. Realmente, nós conhecemos a Deus como o nosso Deus consiste não somente em nos submetermos ao seu cetro, às suas ordens, vamos dizer, soberanas, de disciplina, de açoite, não. Consiste também em amá-lo mais do que ao mundo e valorizá-lo acima de tudo e de todos. Salmo 87, verso 7. Todas as minhas fontes são em ti. Os remidos, não apenas eles receberam alegria da parte de Deus, tal alegria que este nosso pobre mundo jamais poderia nos outorgar, mas também eles se gloriam, regozijam em Deus. E a linguagem dos remidos afirma, como Lamentações, capítulo 3 e 24, a minha porção é o Senhor. Salmo diz,
as minhas fontes estão em ti. Jeremias diz: a minha porção é o Senhor. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Não dá para comparar, irmãos, as riquezas, as coisas transitórias e passageiras. Isso aí se acaba. Só tem um Deus que permanece para sempre. É a nossa porção. Os exercícios espirituais são enfadonhos para a carne, mas o crente autêntico diz: quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Salmo 73 e 8. Vamos ver mais um salmo aqui. Salmo 27, abre aí a sua Bíblia, verso 4. Aí depois vai para Salmo 73 e 25. Primeiro texto, Salmo 27, versículo 4. Eu estou já terminando esse ponto para ir para o penúltimo e depois para o último. São 7, eu estou no quinto. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aleluia. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Olha só, irmão, glória. Quantas pessoas que às vezes é uma peleja para vir para o culto. Hoje tem culto, oh meu Deus, é uma preguiça horrível. É um negócio que não, parece que não tem prazer. Às vezes vem a força. Aí chega, se esparrama na cadeira, não levanta a mão, não adora, não dá um glória, não faz nada. Ah, meu Deus, o pastor está falando demais. Que hora é que vai terminar para mim para casa? Está me dando fome já. Ei, mas ele está dizendo assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, é estar na casa dele, na presença dele. A Bíblia diz: quando estiveres perante o rei, não se apresse em sair, fica na presença dele, tenha prazer, se deleite. Aleluia. Salmo 73, 25. Glória a Deus. Jesus. Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, glória. A quem tenho eu no céu, além de ti? Não há ninguém no céu nem na terra além de ti, é só o Senhor. Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu é a minha fonte, só tu é a minha porção, só tu és o meu Deus. Eu me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, irmão, vou dizer uma coisa: se o seu coração não tem sido impelido a amar a Deus e a deleitar-se nele, então isso resulta que você ainda está morto para com ele. Você não tem se alegrado em Deus, você não tem tido prazer em Deus, em ler sua palavra, em meditar, em orar, você está correndo um grave risco. A linguagem dos santos é mais ou menos aquela que Abacuque fala. Você conhece o texto, mas eu vou ler. Isso aqui eu vou ler com vocês. Abra aí Abacuque 3, versículo 17 e 18. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Quem achou diz amém? Abacuque 3, 17 e 18. Será que tem na Bíblia, pastor? Tem, irmão. Não tiraram daí não, está aí. 17 e 18. Profetas menores. Se tiver dificuldade, você vai para Mateus, aí você vem voltando, Malaquias e tal. Aí você acha. Abacuque 3, 17 e 18. Quem achou diz amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha o 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos altos montes, aleluia, em lugares altos, altaneiramente, na minha tradução. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas não estejam lá no curral, venha uma seca, mate todo o gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é o meu Deus, o Deus da minha salvação.
salmista disse: deleita-te tu também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, o crente fiel, ele está se deleitando no Senhor. E esse deleite, essa alegria, ela é ultra circunstancial, porque é natural nós murmurarmos quando as coisas não ocorrem bem, mas é sobrenatural conservar a tranquilidade nessas ocasiões. É natural sentirmos-nos desapontados quando nossos planos abortam, mas é sobrenatural inclinarmos-nos ante as determinações divinas. É natural querermos as coisas ao nosso jeito, mas é sobrenatural poder dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. É natural rebelar-nos quando algum ente querido nos é arrebatado pela morte, mas é sobrenatural poder dizer de todo o coração: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando Deus se tem tornado verdadeiramente a nossa porção, então aprendemos a admirar a sua sabedoria. Aí é então que também nós reconhecemos que Ele faz bem, e Ele faz bem feitas todas as coisas. Neste particular, pois, encontramos um outro teste seguro. Se a Bíblia que você estuda está te levando a submeter-se a Deus, te ensinando o caminho de Deus que é o melhor, e está te levando a submeter-se a Ele, sem queixume, sem reclamação, se você é capaz de dar graças a Deus por todas as coisas, então, se isso estiver acontecendo, você realmente está sendo beneficiado com as Escrituras. Aleluia. Porque em sexto lugar, a maior submissão, quem que se beneficia com as Escrituras, ele tem maior submissão aos atos providenciais de Deus. Sabemos que Ele é provedor, que Ele é o Senhor. Estamos descansando na sua provisão. Para me encerrar, o último ponto agora, sétimo ponto: aquele que se beneficia com as Escrituras espiritualmente falando, ele é mais fervoroso, tem mais fervorosos louvores devido à bondade de Deus. Ou seja, ele é fervoroso na sua fé, ele é fervoroso na adoração. Você já viu pessoa que recebe uma palavra e ela não reage em nada? Glória a Deus. Ei, irmão, aleluia. Você já viu outros que ele basta dizer assim: Deus está aqui, glória a Deus. Ele pula, ele salta, grita. Ele é mais fervoroso. Ele se coloca mais como lenha seca para queimar. Tem uma lenha que eu vi um homem falando, uma madeira, que o nome dela é capeira. Tem lá pelos sertões da Paraíba essa vegetação. Você toca fogo nela, ela chia, fumaça, mas não pega fogo. Capeira, tem um bocado de gente, parece capeta, né? Mas é capeira. Um bocado de gente, irmão. O fogo truando, o fogo caindo, Deus se manifestando, ele chia. Ixi, esse som tá ruim. Ele chia, esse pregador está gritando demais. Ele chia, não, tá bom não aqui o ambiente. Fumaça, arde os olhos, dá tosse, é irritante, é tóxico, mas não pega fogo de jeito nenhum, miserável, irmão. Perguntaram a Mude: como eu faço para ter um avivamento na igreja? Acendo uma fogueira no púlpito.
Porque se o homem que estiver no púlpito for uma lenha seca e começar a arder em fogo da chama pentecostal do Espírito Santo, quem estiver nos bancos e for lenha verde vai começar a arder também. Aleluia. Porque se tiver fogo no púlpito, vai ter reação nos bancos. Então venha para a igreja para ser incendiado por Deus, como uma lenha pronta para queimar no altar de Deus. Aleluia. Uma vez falaram para John Wesley: John Wesley, como é que você junta tanta gente para lhe ouvir pregar? E ele diz assim: eu só faço uma coisa, eu me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. O Espírito Santo que incendeia, aleluia. Essa palavra é fogo, irmão, é fogo que ateia no nosso coração, e esta fornalha de fogo jamais se apaga, se você cultivá-la com louvores e adorações fervorosas perante o Senhor, perante a bondade de Deus. O louvor é o extravasamento de um coração que encontra satisfação em Deus. Quem está adorando está dizendo: eu estou satisfeito em Deus, eu sou grato a Deus, eu estou adorando a Ele, aleluia. A linguagem de tal pessoa é como o salmista, no Salmo 34, verso 1: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, estará continuamente em minha boca. Quem é que pode segurar alguém que recebeu algo de Deus, que recebeu um milagre de Deus, que recebeu uma transformação de Deus? Quem é que vai parar ele de adorar? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 3 que Pedro e João subia a hora nona, a hora da oração, para o templo, e tinha um homem lá que era aleijado, e ele pedindo uma esmola lá há muito tempo, desde nascimento. Ele tinha aquele problema, e de repente Pedro olha para ele e diz assim: ei, eu não tenho prato nem tenho ouro não. Tem muita gente que tem prata e ouro, está faltando levante e anda. Ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, oh aleluia. Não olha aí para a botija da moeda não, porque aqui já dá uma mensagem: a igreja da moeda e a igreja do poder. A igreja da moeda pode dar poder, só tem moeda. Mas a igreja do poder pode trazer milagre, pode trazer cura. Quem detém o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, olhou para ele e disse assim: olha para mim, não olha aí para a moeda não, eu não tenho nenhum tostão, mas eu vou te dizer uma coisa: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem se levantou, ele não só levantou, ele pulou. Ele não só pulou, ele correu. Ele não só se levantou, pulou e correu, ele saiu gritando dentro do templo, adorando, glorificando a Deus, porque ele sabia o problema que ele tinha, e Deus veio e fez uma reviravolta na vida dele. Às vezes você não entende porque um grita mais do que o outro, é porque ele é grato pelas maravilhas que Deus fez. Ei, pode adorar, meu irmão, pode glorificar o Senhor. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, só Deus sabe o vale que você está passando, mas Deus vai entrar no meio desse vale, e vai fazer o reboliço no vale de ossos secos. Cadê meu tecladista? Aleluia! Esse é o benefício que a palavra traz, é o poder da palavra. Quão abundantes são os motivos que tem o povo de Deus para louvá-lo. Tem muito motivo para louvar a Deus. Tem muito motivo para você adorar a Deus, irmão. Mas eu não vejo motivo desse povo gritar, porque tu é cru. Mas se você observar o que ele já fez na sua vida, você tem motivos abundantes para glorificar o seu nome, para louvar o seu nome. Quanto mais crescemos no conhecimento de Deus, mais temos vontade de adorar a Ele. Porém, é somente na medida em que a palavra vier habitar ricamente em nós, que nós ficaremos invadidos por cânticos espirituais, por cânticos de adoração. Fica de pé aí. Quanto mais as nossas almas são impulsionadas a uma verdadeira adoração, tanto nos sentimos impelidos a agradecer e a louvar ao nosso grande Deus, o que é evidência claríssima de que nossos estudos da palavra de Deus estão nos beneficiando. E esse estudo destas sextas-feiras, essa série, é se beneficiando com as Escrituras. Você está se beneficiando espiritualmente com o estudo da palavra.
E eu creio, irmão, que é um tempo de adoração, é um tempo novo de regozijo, é um tempo novo de louvor fervoroso. Nunca queira ser um crente velho apático, frio, amordaçado. Não, mas seja um crente fervoroso, seja uma tocha nas mãos de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento na tua presença. Obrigado, Pai, por esta palavra. Nós queremos a cada dia nos submeter a Ti,